Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Otávio e eu preciso voltar a tocar no assunto dos ateus nos céus, que foi a declaração do Rodrigo Silva ali no Flow Podcast. Isso gerou aí um tumulto no meio teológico. Eu, inclusive, fiz um vídeo também a respeito disso. Está o link aí para você assistir depois. Eu recebi, inclusive, vários comentários, alguns bem estranhos, como, por exemplo, um que mandou eu lavar a boca antes de falar de Rodrigo Silva. E aí me parece que essa pessoa deve considerá-lo como uma divindade, né? Enfim, eu não tenho nada contra Rodrigo Silva, né? Ele acredita no que ele quiser. E ele também fez um vídeo resposta, sei lá, tentando explicar que não foi bem assim o que ele quis dizer, porque ficou realmente estranho, né? E ele usou uma passagem de Mateus, capítulo 21, e a interpretação que ele deu ali sobre os publicanos e as prostitutas que estariam entrando no reino dos céus, no reino de Deus, ficou bem estranho também, tá? Porque ele esqueceu de ler o verso da frente, porque o verso da frente contraria o que ele estava falando. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso aqui com você também. Mas, com relação à resposta dele e ao que ele falou no Flow, existem alguns problemas. Porque se você assistiu a declaração que ele deu ali no Flow, ele disse primeiro ele começou falando a respeito de alguns ateus que ele conhecia, que eram pessoas boas, pessoas que respeitavam a fé dele. Depois ele inclusive fala de um que ele podia não conhecer, não acreditar em Deus, mas Deus acreditava nele, né, de um ateu. E aí ele vai falar a respeito do que o céu que ele acredita tem espaço para os ateus. E aí é que surgiu o problema, porque realmente vai ter ateu no céu, ou ele quis dizer que, na verdade, o ateu poderia se converter no último momento de vida e aí ele morreu, nós olhando para ele como um ateu, mas ele acabou se convertendo mesmo e aí foi para o céu. Isso é o que ele disse no vídeo resposta, querendo mostrar o seguinte, foi isso que eu quis dizer e as pessoas entenderam errado. Porém, tem uma expressão que ele usou ali no Flow que na minha concepção muda completamente o sentido da coisa, e me coloca dúvida se o que ele realmente quis dizer foi isso. Por quê? Ele começa dizendo o seguinte, ele falou assim, que ia falar uma coisa que ia deixar muitos ouriçados. E aí eu te pergunto, por que deixaria pessoas ouriçadas dizer que um ateu pode se converter no seu último momento de vida e estar no céu? O que é que tem de estranho nisso? Aliás, eu concordo plenamente que isso pode acontecer. E aí é que está a questão. Ele deixou bem claro que ele ia falar algo que ia deixar as pessoas ouriçadas. E não existe nada de estranho em dizer que um ateu pode se converter no seu último momento de vida. E que aí, aos nossos olhos, ele morreu ateu, mas ele está na presença de Deus, porque ele creu. E não parece ter sido isso que ele falou no Flow. Por isso gerou a polêmica, né? Mas no vídeo resposta ele fala que foi isso. Mas então por que deixar as pessoas ouriçadas? Se a maioria concorda com isso? Inclusive, estão agora comentando aqui no meu vídeo, ele deu uma resposta para você, vai lá para você ver que não é nada disso que você está falando. Deixar ouriçado por quê? Em falar o que é correto. Tá? Então tem alguma coisa aí que não ficou bem explicada, certo? E a passagem que ele usou de Mateus 21 e também Romanos 10 foi uma interpretação muito forçada para justificar o injustificável, né? Ele usou aqui Mateus capítulo 21 e as pessoas estão simplesmente maravilhadas, porque olha aí, realmente, prostitutas, publicanos, pecadores estão entrando no reino dos céus. Acreditando simplesmente num verso isolado que ele usou, mas ele não leu o verso seguinte. E eu quero mostrar para você o que esse contexto aqui realmente quer dizer. Porque está errado o que ele falou, não é? Está errado. E, aliás, vieram me condenar também, falar por que vocês ficam falando desses assuntos, por que não vai pregar, porque o trabalho que ele fez lá no programa foi muito bonito. Aliás, ele também fala isso no seu vídeo resposta. E a questão aqui não é a importância, não é o valor que teve a participação. O que nós estamos debatendo é que uma expressão que ficou mal falada, na verdade, é uma heresia. Então ela tem que ser bem explicada. E aí a resposta que ele deu não satisfez, não explicou. A passagem que ele usou para defender ali a sua posição está em Mateus capítulo 21 e o verso 31.
Só que ele não leu o verso 32 e não explicou o contexto. E o que acontece é que os crentes não leem a Bíblia. Hoje a maioria dos crentes estuda a Bíblia vendo vídeo de YouTube. E aí o que acontece? Pega lá, ele falou um verso isolado, pronto. Olha, tá vendo? Não é nada disso que ele falou. Aí vieram aqui já nos comentários, tá vendo? Ele te deu uma resposta. Vai lá para você assistir. Mas é o que eu estou dizendo. O texto que ele usou não fala a respeito do que ele está dizendo que fala. Misericórdia, gente, por favor. Eu vou explicar aqui para você rapidamente, tá? O contexto aqui do texto, não só o verso que ele usou, o contexto está dentro de um acontecimento onde Jesus está defendendo a sua autoridade, porque os religiosos estavam ali questionando a autoridade de Jesus. Começa no verso 23 do capítulo 21. Jesus está ali no templo e os líderes religiosos começaram a questionar a autoridade de Jesus. E Jesus vai contar duas parábolas, que é a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores. E quando Jesus termina a parábola dos lavradores, o que está escrito aqui no verso 45? Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. Percebeu? Jesus está falando aqui para os religiosos, para os sacerdotes e os fariseus, que estão questionando a sua autoridade. E o texto que o Rodrigo Silva usou para justificar que Deus conhece o coração, portanto até publicanos, prostitutas e ateus estarão no céu, né? Porque eles estão entrando no céu antes até mesmo dos religiosos, está dentro desse contexto. E eu quero que você entenda o que esse texto realmente quer dizer. O texto está dentro da parábola dos 2 filhos, né? Quando Jesus diz o seguinte, no verso 31, que foi o verso que ele leu. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, e aqui está o verso que ele usou. Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E aí o que ele fez? Ele pegou esse texto para mostrar que no reino de Deus entra publicanos e prostitutas, inclusive, né, ateus, ou seja, para justificar que os ateus também estarão entrando lá antes dos religiosos. Mas olha o que diz o verso 32. Ele não leu. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Ele está falando dos fariseus. Vocês não creram neles. Mas os publicanos e as prostitutas crerão. É muito simples entender isso. Está dizendo aqui, o que Jesus está querendo mostrar para os fariseus é que os fariseus, sendo religiosos, não crerão, quando na verdade eles deveriam ter crido primeiro. Mas Jesus está mostrando, olha, os pecadores estão crendo primeiro que vocês. Entrar no reino de Deus aqui significa que eles estão crendo primeiro que vocês. Dizer que um ateu ou uma prostituta, seja lá qual for, um pecador que morre sem arrepender-se dos seus pecados e está salvo, está perdoado, isto é heresia, isto não é o evangelho. Aqui está dizendo claramente, é em relação aos fariseus. Os pecadores estavam crendo primeiro do que eles, por isso que eles estavam entrando ou precedendo eles no reino de Deus, porque eles estavam crendo e os fariseus não. Toda a relação da salvação está no fato de se crer. E eu tenho percebido uma confusão que está havendo nos comentários. Inclusive, eu percebi também uma certa confusão na própria resposta do Rodrigo Silva, que eu disse que ele tentou explicar e acabou complicando mais, né? Porque eu acho que ele percebeu que ficou mal falado, e o que ele disse, e tentou dar uma resolvida, mas não ficou bem resolvido, não é? Mas eu percebi o seguinte, estão confundindo o que é uma pessoa que nunca ouviu o evangelho com um ateu. Então eu separei aqui 3 questões interessantes para nós pensarmos. 3 pontos, ou 3 grupos de pessoas. Nós temos, primeiro, aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho. Nós temos aquelas pessoas que creram nos seus últimos momentos de vida. E nós temos também aquelas pessoas que ouviram, entenderam e morreram sem crer.
Porque quem nunca ouviu o evangelho, nós temos uma luz bem pequena a respeito disso ali em Romanos capítulo 2, do verso 12 ao verso 16. Mas mesmo em Romanos capítulo 2, do 12 ao 16, não está dizendo que simplesmente a pessoa vai ser salva só porque ela fez coisas boazinhas. O texto está deixando bem claro que todos serão julgados de acordo com o conhecimento que eles tiveram, ou até mesmo sem ter o conhecimento, agiram de acordo com a vontade de Deus. Então, nesses casos das pessoas que nunca ouviram, nós temos apenas esta luz bem pequenininha aqui. Não dá para nós tirarmos muita conclusão. E aí eu concordo que nós não sabemos e não devemos entrar nessa questão. Deixa isso realmente com Deus. Agora, a diferença entre uma pessoa que nunca ouviu e um ateu, ela é enorme. Um ateu só é ateu porque ele ouviu de Deus. Não é uma pessoa que nunca ouviu. É uma pessoa que deliberadamente, com a sua inteligência e sua racionalidade, ouviu a respeito de Deus, ouviu a respeito do cristianismo e deliberadamente decidiu não crer. Então você não pode colocar um ateu no mesmo grupo daqueles que nunca ouviram o evangelho. São questões completamente diferentes. E eu concordo plenamente que se um ateu, nos seus últimos momentos de vida, se converteu, creu em Deus e entendeu, se arrependeu ali, ele vai ser salvo como qualquer outra pessoa. Mas o que o Rodrigo Silva falou no Flow não deixou isso muito claro, não. Embora ele depois tentou corrigir na sua resposta, mas o texto que ele usou também não dá base para isso. E ele ficou meio que passeando de um lado para o outro. Porque ele disse que o que ele ia falar ia deixar muitas pessoas ouriçadas. E eu já repeti, não tem nada de deixar ouriçado se estivesse falando o que é verdade, porque até nisso eu concordo. Um ateu pode realmente se converter no momento da sua morte. Porém, se ele se converteu no momento da sua morte, ele foi para o céu não mais como ateu. Portanto, no céu não haverá ateus. No céu só haverá crentes. E eu repito, não coloque o ateu no mesmo grupo daqueles que nunca ouviram, porque isso é algo absurdo. Não, são coisas completamente diferentes. O ateu ouviu e deliberadamente decidiu não crer. E uma outra confusão que eu percebi é as pessoas associando a salvação com as obras. Porque nós temos alguns versos no Evangelho falando a respeito do julgamento das obras. Por exemplo, Mateus 16, nós temos Apocalipse 22, Apocalipse 20, que está falando sobre as obras. Agora, é óbvio, é evidente que as obras mostram o que a pessoa é. Por isso que vai ser avaliado pelas obras. Não que as obras produzam a salvação, mas porque a salvação produz obras. E quando você vê as obras, então prova que esta pessoa é salva. É por isso que vai ser avaliado pelas obras. Porque as obras mostram o que está dentro dela. E é impossível uma pessoa produzir frutos do Espírito, obras do Espírito, obras de justiça que agradam a Deus, sem que ela tenha o Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que não é cristã, que não entendeu o Evangelho, não pode produzir obras de justiça que podem levá-la à salvação, porque, na verdade, só uma pessoa realmente salva pode produzir obras de salvação e pode produzir fruto do Espírito. Quem diz ser cristão e não produz fruto do Espírito também não é cristão. Né? Está se enganando. Então essa confusão às vezes acontece e nós não podemos fazer esta confusão para não cair na questão da salvação pelas obras. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a salvação ela sempre foi por meio do conhecimento ou da compreensão da nossa situação diante de Deus. Então dizer que as pessoas do Velho Testamento eram salvas de forma diferente e hoje é que nós temos que falar de Jesus. Não, a salvação sempre foi através de Cristo. Sempre, sempre. Aliás, Gênesis 3 já está falando a respeito da vinda de Cristo. Todo o Velho Testamento, você pega o tabernáculo, os sacrifícios, as cerimônias, a lei, tudo apontava para Cristo. Portanto, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas crendo no Messias que viria. E nós hoje, conforme Paulo fala em Gálatas 4:4, que chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, hoje nós cremos no Messias, no Cristo que já veio.
Mas tudo gira em torno de Cristo. Nós só somos justificados por entendermos que nossa situação diante de Deus é insustentável e por nós mesmos nós não seremos salvos, a menos que Deus, na sua graça, intervenha a nosso favor. E foi isso que aconteceu. Deus escolhendo o seu povo, Deus selecionando o seu povo, criando a lei, criando o tabernáculo, criando todas as cerimônias, apontando para Cristo. Hebreus vai dizer que tudo isso do Velho Testamento era como sombra, porque apontava para Cristo. E hoje nós temos o quê? O Cristo que já veio. Então não existe salvação sem a compreensão da nossa natureza e da compreensão de quem é Deus e do que Ele fez por nós. Portanto, um ateu, para ser salvo, ele precisa também reconhecer isso. E é por isso que hoje a salvação é exclusiva através de crer em Cristo. Agora, repito, não confunda com uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Isso é outro caso. O ateu, ele está deliberadamente dizendo que ele não crê em Deus. E ele ouve a respeito de Deus. Aliás, não existe ateu sem o conhecimento de Deus. Ele precisa conhecer Deus para dizer, eu não acredito nisso. Portanto, eu repito, não haverá ateus no céu. Porque mesmo que o ateu morra, e aos meus olhos ele morreu como ateu, como foi a explicação do Rodrigo Silva, ele não foi para o céu como ateu. Tá? Ele não foi para o céu como ateu, ele estará lá como um crente. Então eu não terei surpresas no céu por ver alguém lá que eu pensava, puxa, mas ele era ateu. Não, eu tenho plena convicção que todos os que eu encontrar no céu serão convertidos, serão pessoas salvas, porque na presença de Deus não entra sem a justificação, sem ser justificado através do próprio Deus. E eu queria então encerrar este vídeo dando esse esclarecimento, porque a interpretação que ele usou para justificar ali o seu argumento de Mateus 21 e 31 está fora do contexto. Leia também o 32 e você vai ver que eles creram, né? E os pecadores estavam crendo primeiro do que os fariseus. É simplesmente isso que o texto está dizendo. E eles creram. E um crente não vai permanecer no pecado. Se ele permanece no pecado, ele não é um cristão e não é salvo, não foi perdoado. Quem se converteu nos últimos momentos de sua vida está salvo. Quem nunca ouviu, deixa com Deus. Mas quem já ouviu e rejeitou, como é o caso dos ateus, estão condenados e perdidos. Precisam reconciliar-se com Deus antes de darem seu último suspiro. Eu sei que muitas pessoas vão entrar aqui, falar mais um monte de coisa, como já estão falando, mas este é o meu posicionamento, eu espero não precisar voltar nessa questão. E se você acha que ele interpretou corretamente aqui, bom, tudo bem, isso é com você. Basta uma análise do texto muito simples para você ver que não é o que ele disse. E eu vou encerrar aqui mais uma vez tocando naquele detalhe. Por que lá no Flow ele disse que ia deixar muitas pessoas ouriçadas? E agora ele vem dizer que não, mas não era isso, é porque o ateu pode se converter nos momentos antes dele morrer. Ora, isso todo mundo concorda. Por que deixar as pessoas ouriçadas com algo que todo mundo vai concordar? Afinal, todos estão concordando agora com a sua resposta, porque você falou isso. Mas lá no Flow você falou que ia deixar as pessoas ouriçadas. Então eu estou perguntando diretamente agora para o Rodrigo. O que você quis dizer com deixar ouriçado por falar a verdade? Não, mas você disse que no céu que você acredita tem lugar para o ateu, tem espaço para o ateu. E eu estou dizendo para você que o céu que eu acredito só tem espaço para cristãos. Só tem espaço para crentes, para quem se arrependeu e reconheceu o seu estado diante de Deus. Grande abraço para vocês e se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever.